Só vamos então iniciar a aula agora do levantamento quantitativo de serviços e os custos. Bom, só falar um pouquinho das etapas que envolvem, né, o levantamento de quantitativo de custos, que é o orçamento de uma obra. Então, normalmente a gente precisa estar com os projetos todos bem definidos, né, tanto os projetos arquitetônicos, os projetos básicos, quanto os projetos executivos. E aí, para complementar os projetos executivos, precisa ter também as especificações técnicas. Por exemplo, olha, eu pus no projeto arquitetônico, vai ter uma parede de alvenaria, mas aí, que tipo de bloco vai ser utilizado, que tipo de tijolo vai ser utilizado, o revestimento vai ser com gesso ou vai ser reboco. Normalmente isso não é essa informação não está no projeto. Então, nós temos as especificações técnicas que definem, né, essas informações. Então, tem que ter os projetos e as especificações técnicas. Com esses dados em mãos, a gente pode fazer o levantamento então, dos quantitativos de serviços, uma vez que eles estão já totalmente definidos e podem ser quantificados em projeto. Então, levantou a quantidade de serviços. Eu vejo lá quais são os insumos que eu preciso para executar esse serviço. E esses insumos, eu posso levantar esses insumos. O que são insumos? Né? São o que vai ser necessário para executar. Por exemplo, uma parede de alvenaria. Eu preciso de tijolo, eu preciso de areia, eu preciso de argamassa, eu preciso de pedreiro, servente. Né? Então, essas informações eu vou ter nas composições unitárias de serviços, aplicando, né, ou pesquisando qual que é o preço unitário de cada insumo, eu consigo também definir o custo da obra. Então, além de fazer o levantamento quantitativo, eu vou fazer o levantamento também de custos. Depois eu vou mostrar para vocês em detalhes como é que é feito isso. Depois que eu fiz o levantamento dos custos, esses custos que eu consigo medir são definidos então como custos diretos da obra. O custo que eu consigo visualizar, por exemplo, se eu quero saber onde que foi utilizada a cerâmica tal, que é um custo direto. Eu vou lá e mostro onde ela foi aplicada. Aqui foi consumido tantas horas de pedreiro. Então você consegue medir isso, por isso são chamados custos diretos. E tem também os custos indiretos, que são custos que a gente não consegue medir diretamente na obra, mas são custos que existem, por exemplo. Por exemplo, se tiver um engenheiro que visita a obra, então ela vai ter um custo com combustível. Então, esse custo com combustível, ele até para o engenheiro deslocar da sede da empresa até a obra, esse custo ele vai ter que entrar. Então, de certa forma, eu tenho que incluir esse custo sobre o custo direto da obra por meio de um custo indireto. E esse custo ele entra no BDI, né, que é benefício de despesa indireta. Depois a gente vai falar com mais detalhes sobre isso. Então, pegando o custo direto da obra, aplicando a taxa BDI, eu tenho o preço final da obra. Aqui está fazendo um detalhamento do levantamento de todos os serviços. Então, não vou aqui detalhar todos eles, porque são muitos, mas se vocês eu preciso levantar um serviço, eu não sei como é que levanto, faço levantamento. Por exemplo, eu preciso levantar um andaime. Como é que eu faço o levantamento de um andaime, por exemplo? Então aqui nós temos para elevação de alvenaria, a quantidade por metro quadrado é obtida pelo perímetro da alvenaria multiplicado pela altura da mesa, descontando 1,50 m, que não necessita de andaime, e assim por diante. Então você tem detalhamento de todo o serviço, como é que faz o levantamento, e vocês vão precisar de recorrer a esse item aqui no momento que vocês forem preencher uma planilha que vai ser necessária aqui para a segunda etapa do trabalho prático. Então aqui nós estamos listando serviços técnicos, serviços iniciais, serviços preliminares, instalações provisórias, limpeza da obra, trabalho em terra, parte de infraestrutura, a superestrutura, que é concreto armado ou pode ser estrutura metálica também, parte de paredes e painéis, coberturas e proteções, revestimentos, pavimentação, esquadrias, vidros e plásticos, instalações e aparelhos, pintura e aí a finalização da obra com a complementação da obra. Então depois vocês têm que olhar aí em detalhe cada item, como é que faz o levantamento. Então a gente está mostrando aqui, né, um exemplo. Né? Imagine que eu tenho que orçar 100 metros quadrados de pintura na parede. Fiz esse levantamento baseado, levantei lá no projeto, peguei o perímetro das paredes, né, e multipliquei pela altura.
Então cheguei a 100 metros quadrados e eu quero saber quais são os insumos que eu vou precisar para fazer esse serviço e o custo de cada insumo e o custo final. Então, a gente recorre então às composições unitárias de serviço, que é um exemplo dessa planilha aqui. Então, por exemplo, para fazer para cada metro quadrado de pintura, eu gasto ali então 0,35 horas de ajudante pintor, 0,4 horas de pintor, 0,25 unidades de lixa, 0,12 litros de selador e 0,17 litros de tinta látex. Então, tendo isso em mãos, eu multiplico esses consumos unitários pelo quantitativo do serviço, eu tenho então o que eu vou gastar de cada um desses insumos. Jogando o preço unitário, multiplico o quantitativo que eu vou gastar pelo preço unitário, eu tenho o preço total. Então, onde que eu preciso? Aí, para todo o serviço, eu preciso ter essa composição unitária em mãos. Então, essa composição ela pode ser feita pela própria empresa, de acordo com a experiência que ela tenha internamente, baseada nas estatísticas próprias dela. Ou então ela pode também utilizar algumas referências, como a TCPO, que são várias tabelas consolidadas, né, num livro, numa publicação. Nós temos aqui na biblioteca alguns exemplos. Temos também outra referência também importante, que é o SINAP, né, são planilhas que são publicadas pela Caixa Econômica Federal. E o SINAP, inclusive, é obrigatório nos órgãos públicos a utilização do SINAP. Outros vêm com informadores de construções, entre outros. Então, a gente busca essas composições. Normalmente elas podem ser adaptadas regionalmente, né? Então, você pode pegar, por exemplo, uma planilha que é específica para Minas Gerais, tem outra que é específica para Bahia e etc. Aqui a gente está mostrando, né, uma planilha do SINAP. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, vários itens que são apresentados lá no SINAP e a forma que são colocados lá. Então, você vai lá, eu quero saber, por exemplo, a aplicação de selador, por exemplo. Então, para selador, vai gastar 0,16 litros de selador para cada metro quadrado de pintura, 0,039 de pintor e assim por diante. Então, exemplo, o SINAP. Então, fazendo agora o cálculo, então, nós temos aí o consumo total de cada item, né? Multiplicando 0,35 por 100, tem 35 horas, 0,4 por 100, 0,40 horas, e assim por diante. Tendo esses quantitativos levantados, eu preciso também ver o preço unitário de cada insumo. Então, para levantar esse custo unitário, eu posso ir no mercado e avaliar, por exemplo, quanto que está hoje a hora de um pintor, por exemplo. O custo, né, da hora do pintor. Mas não tem. Normalmente você não vê o preço por hora, você vê o preço por dia. Tá, mas o cara trabalha quantas horas por dia? Normalmente é 8. Então você pega o custo por dia, divide por 8, você tem um custo unitário. Então nós colocando aqui alguns custos unitários. Esses custos que eu falei, você pode pesquisar no mercado. Lixa, por exemplo, você pode ir lá no mercado e ver quanto é o custo da lixa. Mas às vezes é difícil você passar e ficar pesquisando. Às vezes você não acha, vai num determinado loja, não tem esse determinado item. Então você pode pesquisar também em algumas referências que trazem esses preços padronizados. Uma das referências que traz esse preço também é o SINAP. O SINAP também você consegue ter, como nós tivemos do slide anterior, ele traz referência de composição unitária de serviço, mas traz também referência de preço. Então você pode pesquisar lá o preço unitário. O informador de construções também traz esse preço unitário. Então você pode consultar preço de insumo em várias fontes aí. Então aqui a gente está mostrando o exemplo da caixa, né, a planilha que a caixa do SINAP. Então você tem lá, por exemplo, cada item com a unidade e o preço unitário, né? Então um exemplo da planilha tirado lá da Caixa Econômica Federal. Vejam aqui que na parte superior apresenta aqui a questão dos encargos sociais. Então, quando você, por exemplo, eu esqueci de falar isso anteriormente, quando você está colocando lá o custo de um pedreiro, por exemplo, você pegou lá o custo do pedreiro e avaliou, por exemplo, que o pedreiro recebe, sei lá, R$80 por dia. Aí você fala assim, bom, R$80 por dia, eu divido por 8, vai dar R$10 por hora. Só que não é bem assim. Então, R$10 por hora seria o que ele receberia pelo serviço. Só que se você contratá-lo, você tem que
assinar a carteira deles, tem que recolher impostos. Então o custo para você vai ser maior do que aquele. Então tem um percentual que é chamado de percentual de encargos sociais, você tem que julgar em cima desse custo. Então aqui nesse caso aqui a Caixa está considerando um percentual de 118%. Então se você contratou lá, o que o cara receberia por hora seria R$10, na verdade você tem que pagar mais 118% de encargo social. Então o custo dele seria os R$10 mais 11,81 de encargos sociais, então seria 21,81. Isso no caso do horista, e mensalista é 75,32%. Então aqui a gente tem então a tabela com resumo, né, dos custos de cada item. A gente separou aqui o que é referente ao material e o que é referente à mão de obra, justamente pela questão dos encargos sociais. Então, se no momento que eu levantei os custos, eu não considerei o encargo social, imaginando que tem uma taxa de encargo social de 126,68%, eu teria então um total no custo material de 1,55, total do custo de mão de obra 1,63, se eu somar isso aqui, mas também teria 2,06 aplicado sobre 1,63, ou seja, 126% de 1,63 daria 2,06. Então meu custo total seria 1,55 mais 1,63 mais 2,06 daria 5,24 por metro quadrado. Então, ou seja, se eu tivesse que avaliar qual que seria o custo do metro quadrado, seria 5,24. Mas não, se no momento que eu tivesse levantado esses custos unitários, já tivesse considerado os encargos sociais, conforme a Caixa já faz, já apresenta esses encargos sociais, o meu custo seria R$3,18 por metro quadrado. E por que eu estou apresentando essa planilha aqui? Porque há dois tipos de orçamento que é feito. Há o orçamento analítico, no qual a gente detalha todos esses itens, né, os custos, os consumos e os custos unitários, e os orçamentos sintéticos, que eu não estou preocupado muito com os insumos, eu quero saber quanto que é o custo do serviço, apenas. E qual a situação que eu utilizar de uma modalidade e outra? Por exemplo, se eu como órgão público, para mim não importa muito se o cara vai fazer uma alvenaria, quantos tijolos ele vai gastar lá, ele tem que falar para mim quanto que ele vai me cobrar para fazer o serviço. Então eu preciso do custo total por metro quadrado, o custo unitário do serviço. Mas o cara que for executar, o contratado, ele tem que saber, porque vai ter que comprar tijolo para executar aquela alvenaria. Então, para ele, é interessante um orçamento analítico, com todo o detalhamento do consumo de cada insumo, né? Então, aqui está mostrando um exemplo então, do orçamento analítico, né? Para aqueles 100 metros quadrados de alvenaria, então, eu tenho o consumo total de cada item e o custo total de cada item, somando o custo total aqui de 318,34. Ou seja, eu tenho o consumo unitário, tenho o consumo total, multiplico o consumo total pelo custo unitário, tenho o custo total. Então, se eu tiver interesse de fazer o levantamento sem detalhar em suma, nós temos um exemplo aqui de orçamento analítico. Então, basta eu ter o quantitativo de serviço, aplico o custo unitário, então 100 vezes 3,18 tem os 318, que já tinha sido observado anteriormente. Aqui a gente está apresentando algumas fontes de pesquisa, onde vocês podem pesquisar os preços. A primeira é um link do Sinap, da Caixa, onde você pode encontrar as composições de serviço, se você precisar. No link de baixo, aqui você tem um link onde você pode pegar os custos de insumo, o preço unitário de cada item, ou o preço também do serviço pronto, né, os chamados preços de composição. Percebam aqui que tem uma informação no final aqui, que vocês vão ver lá, que tem desonerado e não desonerado. Porque o governo em tempo anterior, ele desonerava alguns itens, né, alguns impostos que atuavam sobre os insumos, ele tirava. Então, existiam então alguns itens que eram desonerados e outros não desonerados. Então, aqui a gente vai considerar sempre desonerado, porque o governo vem retirando essa desoneração de alguns itens. Outra fonte para calcular, para pesquisar custo de composição também é do estado de Minas, a CETOP, onde você também pode pesquisar o preço do serviço pronto de vários itens. Percebam aqui que esses links eles estão referenciados
aos arquivos mais atualizados que foram disponibilizados lá. Mas pode ser, por exemplo, que no momento que vocês forem pesquisar esses itens, esse link talvez não chegue até lá, porque o arquivo que ele está localizando aqui já não esteja mais disponível lá. Você tem que pegar um arquivo mais atualizado. Por exemplo, aqui no primeiro item nós colocamos referência de setembro de 2017. De repente não tenha mais esse item disponível lá, tem que pegar um mais atualizado, novembro, por exemplo. Então, nesse caso, vocês podem seguir por esse mesmo endereço. Em vez de clicar só no link, vai pelo endereço que vocês vão encontrar lá esses itens, esses arquivos disponibilizados lá, e vocês poderão pegar os mais atualizados. Agora eu vou falar então como é que finaliza o custo. Então nós temos os custos diretos, que eu ensinei para vocês agora como é que faz o levantamento. Se a gente incluir os custos indiretos, que eu já detalhei o que são os custos indiretos, né, mais o lucro da empresa, mais as despesas legais, eu tenho a taxa de BDI, então eu vou chegar no custo final. Então imagine, por exemplo, olha, eu vou ser contratado para executar uma alvenaria, uma parede de alvenaria. Eu tenho que passar o preço para quem está me contratando. Então tem que fazer o orçamento detalhado conforme foi feito anteriormente e definir qual que é o custo que eu vou ter de execução. Custo puro, tá? É o custo direto. Eu tenho mais, por exemplo, assim, um custo lá com deslocamento do meu pessoal, ou um custo, por exemplo, com a secretária que vai ficar lá no meu escritório disponível para atender a essa obra. Então, ela vai me custar. Então, esse custo é um custo indireto que eu vou ter que embutir também sobre o custo da obra. Eu quero também ter lucro, ou seja, eu não vou pegar um serviço para não ganhar nada. Então, tem um lucro lá, você quer 8% de lucro, então eu faço a inclusão do meu lucro. E tem, por exemplo, no momento que eu for fazer esse serviço, eu tenho uma série de impostos que eu tenho que pagar. Esses impostos, né, como ISS, entre outros impostos, o ISS é um imposto municipal, eu tenho que pagar esses impostos. Não é justo que eu, que estou sendo contratado, que eu arque com isso. Eu vou ter que repassar esse preço para quem está me contratando. Então, todos esses itens que não estão diretamente ligados à obra fazem parte do que a gente chama de BDI e eu tenho que incluir no custo final. Então, por exemplo, eu calculo lá que eu vou ter, imagina, por exemplo, o serviço meu lá foi R$300, o custo direto. Mas eu calculei lá que eu vou ter mais R$30 de BDI. Se eu pegar R$30 e dividir por 300, eu vou ter 10%. Então, eu tenho que aplicar mais 10% sobre todos os itens para chegar no preço final. Então, em vez o custo do serviço não seriam mais R$300, seriam R$330. Aqui uma expressão para o cálculo do BDI, é uma coisa muito complexa, mas basicamente isso aqui são percentual de custo indireto. Isso aqui é o risco, a gente pode incluir também se é uma obra arriscada, eu posso colocar ali o risco, né? Aqui são despesas financeiras, se eu tiver que, por exemplo, fazer uma divulgação da obra, eu tenho um custo com isso. Aqui são os impostos federais, os impostos municipais, as despesas comerciais e o lucro, né? Na verdade, eu falei despesa comercial, está aqui embaixo. Isso aqui são despesas financeiras, é quando você, por exemplo, assim, se você pegasse dinheiro que você investir na obra e colocasse no banco, você teria um rendimento. Então, esse dinheiro que você deixa de ganhar por investir o recurso num banco, você pode também colocar isso aqui para. Mas assim, quanto mais item você incluir, mais caro fica o BDI. Se você aumentar muito o BDI, o custo final seu vai ficar alto e corre o risco de você não ser contratado. Então, isso vai depender dos itens que de fato têm impacto no seu orçamento. Então, aqui a gente está mostrando um exemplo só. Então, né, agora aquele custo que eu tinha levantado anteriormente lá para a pintura, se eu tiver, imaginando que eu calculei lá, vou ter um 27% de BDI. Aplicando esse 27% de BDI, o custo, na verdade, que eu teria que repassar seria de R$ 483,86. Bom, agora passar a falar um pouquinho agora dos cronogramas, né? Então, nós até então falamos de custos e de quantitativo de serviço, mas a gente tem que definir também prazos. E para definir prazos, nós temos que fazer os cronogramas, né? Que o cronograma físico, no caso aqui é um exemplo no gráfico de Gantt, que nós listamos todos os serviços que vão ser feitos e definimos só o prazo de cada serviço e como é que vai se dar o desenvolvimento desse serviço, né, ao longo do tempo. Então, isso é o cronograma.
Como é que eu faço o levantamento do prazo de um serviço? Então, muitas vezes as empresas têm dificuldade de levantar esse prazo, eles fazem estimativa. Acabam em alguns momentos até chutando, né? E aí o que eles fazem? No momento que vai executando a obra, eles vão adequando a mão de obra de forma a cumprir esse cronograma. Mas se esse cronograma for muito furado, ou seja, for feito sem nenhum critério específico, corre-se o risco da empresa não conseguir cumprir o prazo. Porque tem uma série de questões envolvidas, né? Vocês estão vendo aqui, por exemplo, que além dos prazos de cada serviço, tem uma sequência entre eles, ou seja, por exemplo, o levantamento aqui ele acontece antes da elaboração de croquis, verificação de legislações, fechamento, tem uma sequência de serviço. Tem uma questão, por exemplo, olha, estou colocando aqui que croquis, verificação de legislação, fechamento vão ser feitos ao mesmo tempo. Será que eu vou ter mão de obra suficiente para fazer isso? Ou vou ter dinheiro suficiente para executar? Então, todas essas questões têm que ser levantadas no momento de você estiver fazendo esse cronograma. Então nós vamos mostrar para vocês aqui que o básico, né, a primeira coisa que tem que se fazer é o levantamento de prazo de cada serviço, a duração de cada serviço, porque isso é fundamental. Então, aqui no exemplo que eu tenho, a duração desse serviço é isso aqui. Bom, pessoal, então para definir durações, a gente pode recorrer então àquela composição unitária de serviço que nós já mostramos lá atrás. Essa composição ela traz lá os dados de consumo unitário de mão de obra. Então, para cada metro quadrado de alvenaria, eu tenho um consumo de 2,1 hora de oficial, 3,63 horas de servente. Significa, seja, que é um serviço que eu tenho um consumo maior de horas de serviço do ajudante em relação ao oficial. Por quê? Porque normalmente, por exemplo, até que o ajudante tem lá que preparar uma argamassa, né, o pedreiro tem só que assentar o tijolo. Então pode ser que o pedreiro consiga fazer mais serviço do que o ajudante, porque o serviço exige mais do ajudante. E aí eu tenho que definir qual seria a produtividade dessa equipe, né? Como é que eu defino isso? Ou seja, o que eles conseguem produzir por dia. Então tem que fazer uma análise, né, da capacidade produtiva de cada um dos operários. Então, se eu pegar aqui inicialmente o oficial, então eu sei o seguinte, olha, para cada metro quadrado de alvenaria, eu gasto 2 horas e 10 do oficial, de serviço. Em 8 horas, que é um dia, o quanto que esse oficial consegue produzir, ou seja, a capacidade produtiva diária. Fazendo uma regra de 3 aqui, eu tenho que o oficial consegue produzir 3,8 metros quadrados por dia. Fazendo essa mesma análise por ajudante, eu teria aqui que o ajudante consegue produzir no máximo 2,2 metros quadrados por dia. Então, no momento que eu for definir a produtividade, eu não posso falar, por exemplo, que a produtividade vai ser o que o pedreiro consegue produzir. Não, porque o servente não consegue produzir, né? Então, ou seja, por mais que ele se esforce, ele não vai conseguir. Eu tenho que pegar sempre a capacidade produtiva do menor. Tem que me basear no que o que tem uma menor capacidade consegue produzir. Então, se eu tiver uma equipe que tenha um oficial e um ajudante, a produtividade será de 2,2 metros quadrados por dia. Mas isso é o ideal? Não, não é o ideal. Porque significa o seguinte, se eu tenho um serviço que eu exijo, que é mais exigido do servente do que do oficial, eu poderia aumentar a quantidade de serventes de forma a tentar equilibrar aí, de alguma forma. Então, se eu colocar 2 ajudantes, aí no caso a capacidade produtiva dos ajudantes seria de 4,4, e nesse caso quem ficaria apertado seria o pedreiro. Então, se eu fizer um equilíbrio de equipe, então eu teria aí um oficial e 2 ajudantes, 3,8 metros quadrados por dia que eles conseguiriam produzir. Aí fala assim, bom, mas o que é melhor? Um oficial e um ajudante ou um oficial e 2 ajudantes? Bom, se for olhar em termos de produtividade, a equipe de baixo rende mais, mas ela é mais cara. Será que vale a pena? Se for, por exemplo, se o quesito for só prazo, a de baixo já é a mais interessante, né? Mas se o custo também estiver envolvido, vamos então avaliar, fazer essa análise. Então, imagine que eu tenho aqui definir a duração e o custo da mão de obra para fazer 100 metros quadrados de alvenaria, considerando que o custo do oficial é de R$ 12,50 a hora e do ajudante de R$ 6,50 a hora. Então, primeiro eu vou definir a duração. Se eu pegar, considerando as duas equipes, né, a quantidade de serviço, que é 100 metros quadrados de alvenaria, dividido pela produtividade
de cada uma das equipes. Eu tenho que a primeira equipe conseguiria fazer isso em 45 dias, a segunda equipe em 26 dias. Então, conforme eu tinha falado, em termos de duração, a segunda equipe é mais vantajosa. Bom, mas se eu avaliar, por exemplo, o custo da equipe, então se eu imaginar que um oficial 12,50 mais 6,50 do ajudante, multiplicando por 8, eu teria um custo aí de R$ 152 por dia com a equipe. Fazendo essa mesma análise para a segunda equipe, somando 12,50 vezes 2, multiplicando por 8, aí para a segunda equipe teria um custo de R$ 204 por dia. Se eu multiplicar a duração, 45 dias, pelo custo diário da equipe, eu teria aqui 6.840. Aqui, 26 vezes 204, 5.340. Então, vejam aqui que a segunda equipe ela é tão vantajosa quanto em prazo, quanto também em custo. Então, às vezes, ficar com a equipe desequilibrada não é interessante para a empresa, que ela pode ter prejuízo em função disso. E muitas vezes as empresas contratam a equipe fixa e continuam aquela equipe a obra inteira. Muitas vezes acontece de um operário ficar à toa enquanto o outro está trabalhando. E aqui, né, o custo orçado, né, se você pegar agora o orçamento, está multiplicando a quantidade de hora total que vai gastar, multiplicado pelo custo, então teria um custo aí de 4.464. Isso aqui é o custo orçado, que se aproxima mais desse custo aqui. Então a empresa que orçar baseado nisso aqui, e for orçar baseado nisso aqui, e na hora de executar com isso aqui, ela vai ter um prejuízo na mão de obra, porque a pessoa está à toa.